Existem 3 estranhos interruptores de energia que têm impedido que suas manifestações saiam com êxito. Descubra como destravar sua manifestação e conquiste sua liberdade financeira clicando no primeiro link da descrição. A pobreza sempre estará presente, pois começa na mente. Uma pergunta abre a mente, uma afirmação a fecha. Então, quando você diz que não pode pagar isso, a mente se fecha e você se torna o que diz. É nas suas palavras que se manifesta a realidade. Existem pessoas que afirmam que o dinheiro não é a coisa mais importante para elas. Se o dinheiro não for o mais importante para você, então não será. Você entende o que estou dizendo? O dinheiro não se preocupará com você. As palavras se tornam realidade. Muita gente prefere ficar à margem do jogo. No momento em que eu te pago, você já está pensando como um empregado. No momento em que você aceita o cheque, seu cérebro para de funcionar. Eis o problema. Os empresários trabalham de graça. Mas, enquanto você tiver sede de crescimento, você continuará pensando. O sistema educacional é projetado para ensinar você a ser um empregado, um doutor, um advogado ou um especialista, mas nunca trata de dinheiro. A pobreza sempre estará presente, pois começa na mente. É nas suas palavras que se manifesta a realidade. Quando você diz que não pode pagar isso, que não pode fazer isso, você se limita. Você se torna o que diz. Conheci muitas pessoas que dizem que não podem pagar isso. Meu pai, com um doutorado, costumava dizer isso. Enquanto meu pai rico diria: como posso pagar isso? Como posso fazer isso? Uma pergunta abre a mente, uma afirmação a fecha. Portanto, quando você diz que não pode pagar isso, a mente se fecha e você se torna o que diz. Neste momento, muitas pessoas estão em casa, enfrentando problemas financeiros, preocupadas com dinheiro. Estão infelizes ou talvez estejam ganhando muito dinheiro, mas não estão felizes com o que fazem. Você provavelmente sabe do que estou falando. O seu superego foi programado para conseguir um emprego, um carro, ou você nunca ficará rico. Os ricos são maus, ou algo assim. A pobreza é herdada, é ensinada pela família. A classe média também é ensinada pela família. Enquanto você não mudar sua mentalidade, o dinheiro não te ajudará, certo? Vemos isso com pessoas que ganharam na loteria, por exemplo. Elas têm os mesmos problemas porque têm uma mentalidade de escassez, certo? Se você é pobre, sempre será. Isso é difícil de entender para muitas pessoas. O dinheiro desaparecerá rapidamente. Assim como os atletas profissionais que ganham milhões, e dentro de 5 anos, 65% deles estão falidos. Isso acontece porque eles vêm de famílias pobres. Infelizmente, é o que o Sr. Lipton diz. É herdado geneticamente. Isso é muito assustador. Se você não estiver disposto a aprender, não posso ajudar. Também tive minha cota de má sorte. Enfrentei problemas financeiros e pessoas que me passaram para trás. No entanto, isso também é bom, porque cresci com essas experiências. Isso é espiritualidade. As pessoas que têm medo de cometer erros, como são ensinadas na escola, nunca vão crescer. A espiritualidade envolve aceitar o certo e o errado, o alto e o baixo. Muitas pessoas só querem estar sempre certas ou positivas, mas isso não é a realidade. As pessoas de classe média muitas vezes param e pensam: sou muito bom nisso, posso fazer tudo sozinho. Mas quando muitos obstáculos aparecem, bem, eles não estão jogando o jogo corretamente. Eles estão jogando de forma ingênua. E você deve entender que o jogo dos negócios envolve advogados, banqueiros, eu odeio dizer, políticos. Você precisa conhecer o jogo. Algumas pessoas afirmam que o dinheiro não é importante para elas. Se o dinheiro não for importante para você, então não será. Você entende o que estou dizendo? O dinheiro não se preocupará com você. As palavras se tornam realidade. Em vez de dizer, eu nunca serei rico, uma das minhas favoritas é, os ricos são gananciosos. Pobres são gananciosos. Se você pensar sobre isso, você tem que dar algo para ficar rico. Você precisa criar algo, investir em imóveis, experimentar coisas, experimentar trabalhos e muito mais. É por isso que sou rico. Pessoas gananciosas não produzem nada. Einstein disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, mas o conhecimento capacita a imaginação. A maioria das pessoas não compreende o conhecimento de negócios, como contabilidade, dívidas, impostos. Essas são habilidades críticas que não são ensinadas na escola. Infelizmente,
Muitos professores de escolas e universidades não estão alinhados com a ética. Eles ensinam coisas que eles próprios não praticam, tornando-se assim professores falsos. Um professor falso é alguém que ensina algo que não pratica. Um verdadeiro professor é alguém que coloca em prática o que ensina diariamente. O sistema educacional atual está nos tornando fracos. Nas escolas, há o que é chamado de efeito de espiral descendente. Os professores não podem dizer nada que possa incomodar os alunos. Eles evitam desafiar as perspectivas dos estudantes. Muitas pessoas perguntam por que eu não dou dinheiro aos pobres. A questão é que isso cria mais pobreza. Dar um peixe a alguém significa alimentá-lo por um dia. Sempre acreditei que é melhor ensinar a pescar. Nós nos tornamos criaturas de nossos próprios hábitos. Até quebrarmos esses hábitos, não mudamos. Infelizmente, as escolas não ensinam isso. Elas ensinam exatamente o oposto. As pessoas são frequentemente pobres porque nunca assumiram riscos. Elas preferem jogar pelo seguro e evitam cometer erros, como a escola as ensinou. No entanto, isso significa que elas não aprendem nada. Por isso, considero o sistema educacional fundamentalmente corrupto e anti-educacional. O que digo ao OS jovens é que encontrem seu próprio caminho. No meu caso, meu jogo é, em primeiro lugar, os negócios, e em segundo, o mercado imobiliário. É assim que evito pagar impostos legalmente, e é por isso que Trump também o faz. É uma combinação de negócios e imóveis, o que nos dá uma vantagem sobre os empregados que muitas vezes não sabem como fazer isso. Muitas pessoas preferem ficar à margem do jogo. Uma das maneiras mais eficazes de construir riqueza é jogar o Monopoly na vida real, adquirindo 4 casas e transformando-as em um hotel. Se eu pudesse dar um conselho ao jovem Robert Kiyosaki de 20 anos, eu diria para seguir em frente, fazer o que precisa ser feito e viver ao máximo. Não vai fazer sentido na época, mas no final será a melhor decisão que você tomará. A maioria das pessoas deixa que os outros, como seus pais ou amigos, determinem suas escolhas de vida e tem medo de falhar. No entanto, o fracasso é muitas vezes o caminho para o sucesso. Pense em pessoas como Thomas Edison, que falhou 1014 vezes antes de inventar a lâmpada. Nossas escolas nos punem por cometer erros, mas na realidade,
É por meio do fracasso que podemos alcançar o sucesso. Se você quiser ir a algum lugar, é melhor encontrar alguém que já esteja lá. O tamanho do seu sucesso é determinado pelo tamanho do seu desejo, a magnitude dos seus sonhos e pela maneira como você lida com a decepção ao longo do caminho.